Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, versículos 3 a 5, tem uma mensagem de lealdade ao Evangelho. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti ou que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Amém? Queridos, quero tomar por base esse texto para trazer-lhes uma mensagem estimulativa com base na fé. Quando nós analisamos o contexto da frase fé, no original hebraico se chama emunar. A palavra emunar, ela está interligada com David. A palavra David quer dizer colar. Então emunar, ela significa confiança total. David colar. Então, no contexto original, além daquela que está em Hebreus, da interpretação, quando no contexto hebraico nós analisamos, quer dizer colar em alguém, colar em outro. Quando nós observamos, você vai encontrar duas passagens bíblicas que expressa David, colar. Ou seja, quando o Gênesis, Deus disse: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Isso está relacionado com confiança completa. A outra passagem é quando Ruth se cola a Noemi: o teu povo será o meu povo e o teu Deus o meu Deus. Ela cola a Noemi. Quando nós analisamos o contexto da fé, ele começa de forma universal. O escritor aos Hebreus, ele faz menção do capítulo em apreço, de dizer que a fé, ela começa de forma universal. Mas aí ele vai destacar alguns personagens. A geração de Adão é colada por Deus. Veja que Deus sempre quer confiança a ele. No contexto do colar, aqui é Deus colar a alguém que não decepciona. Então a Bíblia no Gênesis mostra que pela fé Abel, no contexto nominal, individual, geracional, começa com Abel, ofereceu sacrifício. Pela fé Enoque foi transladado. Pela fé Noé foi divinamente avisado das coisas que não se viam. Observem que Deus sempre buscou uma geração para confiar nele e se aproximar. Você vai observar que a geração de Noé termina no capítulo 11 do Gênesis, quando a proposta de Deus era a fé ser universal. Porém, vem a decepção. A geração universal, por meio da descendência de Noé, se afasta de Deus. Aí o capítulo 12 do Gênesis é o quarto personagem, quando a fé vai individualizar coletivamente em um povo, em uma nação. Até a fé
do capítulo 11 do Gênesis foi perdida, e agora os imundos vão entrar no esquecimento na ótica humana, porque o quarto personagem, pela fé, Abraão foi chamado e creu. Então agora Deus vai reservar a emunar, a fé, ao único povo, os judeus descendente de Abraão. Pode analisar que o termo fé não entra mais de forma universal até certo ponto. Vejam que a sequência de personagem no contexto da fé de Hebreus, a partir do quarto personagem, está voltada só para os judeus. Todos os personagens depois de Abraão são judeus. Então Deus vai colar a ele o único povo pela fé que confiasse completamente nele. Vejam que agora a fé entre os judeus, ela vai ser cultivada, e a forma geracional entra em evidência, porque esta fé vai ser impregnada na mente de uma geração vai e a outra geração vem. Então Deus vai trabalhar no contexto da umunar, a fé, ou seja, deve colar judeus a ele. Por esta fé, os judeus iam conquistar a terra e voltarmos a Deus. Quando nós analisamos o capítulo 2 aos Efésios, Paulo diz que nós, gentios, pelos judeus, éramos tratados como imundos, que eles não poderiam nem conversar com a gente, estarmos fora de toda a aliança e promessa de Israel. Então Deus vai trabalhar na fé com os judeus. Quando vem Moisés, um personagem de fé, vem a lei, e pela lei a fé começa a se preocupar com uma nova geração, porque diz o contexto cultural que os judeus, eles tinham o dever de impregnar esta fé em uma nova geração. A partir dos 5 a 6 anos de idade, era dever de um pai judeu colocar esta fé na mente, no coração da criança. Por isso que Provérbio 22:6 ensina o menino no caminho que se deve andar, até quando ele envelhecer, não vai perder esta fé. Contextualizando, observem que a partir dos 6 anos, por exemplo, eu tenho um filho judeu, exemplo, sendo eu hebreu, judeu. Então, com 5 a 6 anos, é o meu dever chamar o meu filho e impregnar a lei, a fé, porque para ter fé, você primeiro tem que conhecer. Para crer, você tem que primeiro conhecer. Então era obrigação dos pais impregnar na mente e no coração da criança a fé em Deus, colar em Deus, confiar em Deus. Aí eu chamo meu filho, no contexto cultural é chamado de Beit Talmud. O Beit Talmud é o período, a palavra Beit quer dizer casa, a palavra Talmud quer dizer instrução, conhecimento. Então, dentro de casa, eu ia impregnar na mente desta criança a fé em um único Deus, o Deus de Abraão, o pai da fé, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, até aos 12 anos, eu ia colocar na mente, em casa do meu filho, a fé em Deus, tudo voltado para ele confiar
completamente em Deus. Depois dos 12 anos, ele era levado para Abu Mitzvah, diante de mestres, escribas da lei. Eles agora vão ter o dever de aguçar a mente deste jovem judeu mais profundamente, porque com 12 anos termina o Beit Talmud, as primeiras instruções. Agora, de 15 anos para frente, vem o Beit Midrash. Midrash ou Beit Midrash é um ensino mais acurado. A palavra hebraica Midrash, porque toda palavra hebraica tem uma raiz, é Derash. Então o Beit ou Midrash ou Derash quer dizer pesquisa, conhecimento. Então agora a fé vai ser colocada no jovem, adolescente. Começa na criança, passa pela adolescência e vai tomando a mocidade. Na adolescência, 15 anos. Agora, diante dos mestres, eles vão aprender o contexto da fé, pesquisada em toda a Taná, em todo o Velho Testamento, além da Torá, os 5 primeiros livros. Então, quando ele completava todo o ciclo da mocidade, com 30 anos, a fé já estava madura. Era um judeu que ninguém poderia tirar a sua fé. Observem que o primeiro impacto da fé entre os judeus vai começar em Número 14, quando eles saem do Egito. A fé é titubeada quando eles têm medo do gigante. Aí Deus diz a Moisés: esta geração é fraca de fé, não foi preparada, não vai entrar na terra prometida. Mas Deus não desiste e diz a Moisés: eu vou impregnar a minha fé na nova geração que saiu do Egito de 20 anos para baixo, e os que cresceram e nasceram no deserto. Aí veja que vem o livro de Deuteronômio. Deuteronômio no original é segunda lei, segunda chance no nosso vocabulário. Então Deus vai impregnar a fé em uma nova geração para colar nele, confiar nele. Esta geração entra na terra prometida pela fé. Esta geração vê as muralhas de Jericó implodir pela fé. Esta geração vê o Jordão se abrir pela fé. Era fé na confiança em Deus. Aí vem capítulo 2 de Juízes. Essa geração de fé morre Josué. Diz o escritor que vem uma nova geração sem fé, não conhecia Deus e nem os seus milagres, então vão se afastar de Deus. Juízes capítulo 21, versículo 25, eles se afastam, judeus perdem a fé. Naqueles dias eles estavam sem rei, sem líder, e cada um fazia o que queria. Aí Deus não desiste, vai chamar uma nova geração, a geração de Davi. A geração de Davi entra no cenário confiando em Deus por meio da adoração. Ele traz a glória, ele traz o louvor, ele traz o crédito aos judeus pela fé. Então observe que Davi vem uma nova geração, e esta geração de Davi perde a fé. Jeremias 52:13, queimaram o único lugar de culto dos judeus. Nabuzaradã queima o templo, queima a casa dos reis, queima a casa dos nobres e destrói Jerusalém.
Glória a Deus, e destrói Jerusalém, o centro da fé. Me põe o retorno, por favor. Agora vai a destruição, vem o cativeiro, e eles são levados sem fé. 70 anos sem culto, 70 anos sem adoração, praticamente sem fé. Aí Deus, pela sua bondade, vai buscá-los e restaura a fé. Pede para eles recomeçar, dizendo-lhes: eu não desisto, porque eu tenho uma aliança com vocês. Quando eu tirei vocês da casa da servidão, recomeça, que a glória da segunda casa vai ser melhor e maior que a da primeira. Deus sempre buscou provocar o seu judeu, seu povo, pela fé, colado nele. Observem que eles recomeçam, mas perdem a fé, perdem a confiança. Aí vem 430 anos antes de Cristo, Malaquias. Observem que a mensagem de Malaquias, o propósito é despertar a fé que eles perderam. Então, como eu disse, se deslocaram, se descolaram de Deus e confiavam em si mesmo. Vem 330 anos antes de Cristo, vem o Império Grego Macedônio. E qual é a ênfase? O período helenista, a atitude de Filipe, o rei macedônio, era arrancar completamente a fé dos judeus e colocar o período helenista, o contexto grego. Ele não consegue. Alexandre o Grande vem, reina. Ele com 33 anos, ele já tem conquistado o mundo, inclusive a Palestina, mas não consegue helenizar totalmente. A fé entre um pouco judeus ainda existia, mas ele morre. Seus 4 generais assumem o poder, e entre eles vem uma dinastia conhecida como Seleucidas. Então nesta dinastia vem um homem forte chamado Antíoco Epifânio, e Antíoco Epifânio, ele vem para impor o período helenista, ou seja, a arte, a cultura, a língua, tudo que consistia era se basear no grego, e com isso vai acabar com o restinho de fé. Ou seja, ele agora, para humilhar a fé dos judeus, a história diz que ele sacrifica um animal imundo, uma porca, no templo de adoração de Deus, e com isso ele impõe que todos os judeus adorem a Zeus, o deus grego do Olimpo. Então agora a fé dos judeus é massacrada. Diz historiadores que a nova geração, os jovens, perderam a aptidão pela fé, pelo que se chama Deus, por causa da influência grega. Eles queriam disputar os Jogos Olímpicos gregos, e com isso tinham que correr nus, e a base da fé estava na circuncisão, a aliança de Deus com o pai da fé, Abraão. Então eles quebravam a cirurgia, quebravam a aliança e quebravam a fé. As moças, diz a história, foram perdendo a simplicidade das hebreias e os bons costumes hebreus, porque agora ser hebreia, vestir-se como hebreia, andar como hebreia,
maquiar como hebreia era retrógrado, porque a cultura grega estava mais na frente. Então o contexto do helenismo vai roubando tudo isso. 64 anos antes de Cristo vem o Império Romano, e o Império Romano provoca a corrupção geral. Herodes constrói um grande templo, mas aquele templo tinha glamour, tinha ouro, tinha sangue de novilho, mas a palavra verdadeira não era mais pregada. Tinha até fumacinha, tinha oração 3 vezes por dia. Pode enfeitar, mas se não tiver palavra, só vai ter barulho. O segredo é a palavra, porque a fé vem por ela, o crer vem pelo ouvir. A fé foi dizimada, a corrupção toma conta. A corrupção toma conta de Jerusalém. Diz um escritor norte-americano, naturalizado judeu, curador dos manuscritos do Mar Morto. Ele diz que por causa da perda da fé dos judeus, alguns grupos saíram procurando vida melhor no deserto da Judéia. Ele cita 24 grupos, entre eles obreiros do grupo saduceus, obreiros do grupo fariseus. Ele cita que também interesseiros, falsos profetas, interessados nas ofertas do povo, diziam: venham, deposite o que você tem e a gente vai dar o melhor a vocês. Com isso, o deserto da Judéia, no Engedi, oásis, se torna um centro de falsos profetas, um centro também de corrupção sem fé. É por isso que Lucas diz que a corrupção agora está em Jerusalém e também está no deserto, porque os judeus de Jerusalém nesse período dizia: e a Yerushalayim, Jerusalém, olhar para a paz. Então eles acreditavam, Denis, que só em Jerusalém estava a santidade, só em Jerusalém estava a sabedoria, só em Jerusalém estavam os acadêmicos, só em Jerusalém estavam os mestres, só em Jerusalém estava a inteligência. Então eles não acreditavam que Deus fosse dar esta fé a um outro povo, era privilégios deles. Então eles diziam: quanto mais longe você mora de Jerusalém, menos santo você é, menos inteligente, menos sábio você é. Então morar fora de Jerusalém não era bom. Daí vem 180 quilômetros de Jerusalém a Galileia. Pode vir alguma coisa boa de longe para Jerusalém? Vem não, tem direito não. Aí vem no deserto, quando Lucas diz que nos dias que o imperador de Roma era forte, o governador da Judéia era Pôncio Pilato, o sumo sacerdote era Anás e Caifás. A corrupção pegou Jerusalém, pegou a cúpula política e pegou o deserto. Mas no deserto, na margem do Rio Jordão, disse o que? Sem glamour, sem outdoor, sem seguidor, aparece João Batista pregando a palavra genuína e dizendo: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Ou seja, não era uma palavra inédita. Isaías já tinha pregado, Malaquias já tinha pregado, mas não importa que seja a mesma mensagem, o que faz a diferença é a unção e é a graça que está nela. É a unção e a graça que está nela.
desperta a fé nos judeus, porque o último lugar que eles viram Elias foi na margem do Jordão, e João Batista surge lá. Aí a fé volta, Elias voltou, o fim do mundo. Aí eles iam para a margem do Jordão, pela fé confessavam os seus pecados e eram batizados. A mensagem de João bateu de frente com a corrupção, bateu as cinco regiões: Judeia, Galileia, Treconites, Indureia. Então ele vai impactar. Aí diz a Bíblia que o rei da Galileia, filho de Herodes, mandou prendê-lo, porque ele tocou na ferida dele. Aí prende ele, vai parar a mensagem. Quando João foi preso, vai chegando na fronteira, a última cidade da Galileia, Naim, o anônimo, Jesus. E Jesus veio para restaurar a fé dos judeus. Então Jesus vai entrando em Naim, e vem saindo uma viúva no funeral, o menino morto, João Batista preso, não vai ter mais esperança. Aí Jesus para o funeral, toca no esquife, e o menino volta a viver, devolve a sua mãe. E agora a notícia corre e chega aos ouvidos dos discípulos de João. Eles correm para a prisão e dizem: João, a mensagem que tu pregava não parou, porque agora no deserto, no Jordão, surgiu um pregador maior que ti, João. Ele, além de pregar, tu só prega, mas ele, além de pregar, ressuscita os mortos, expulsa os demônios, e as enfermidades vão embora. Como o deserto estava cheio de falsos, aí João diz: vão procurar saber quem é ele, se é ele que a gente espera. Mas aí os de Jerusalém, a cúpula do judaísmo, se incomoda e manda perguntar quem era João. Os mensageiros chegam e dizem: os de Jerusalém mandaram perguntar se você é o Cristo. João diz: não sou não. Você é Elias? Também não. Você é profeta? Também não. Se você não é o Cristo, se você não é Elias, se você não é profeta, por que tu batizas? João diz: eu batizo com água. Eu sou fraquinho, mas já está entre vocês um que veio primeiro do que eu, porque é primeiro que eu, e este vocês não conhecem. Eu sou fraco, não sou digno de desatar o sandália dele, mas ele, eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é maior. Ele prega o evangelho, e os judeus não creem. Os judeus rejeitam a fé, mesmo Deus enviando o melhor que ele tinha para restaurar os judeus. Aí Deus diz: eu vou dar a fé aos gentios. Eu vou dar um presente aos gentios. Por isso que quando Paulo escreve aos gentios de Éfeso, ele diz: pela graça, é um dom, é um presente de Deus. Mas os judeus não acreditavam. Matam Jesus. Terceiro dia foi cantado aqui, ele volta a viver.
ele volta para o Pai. Deixa eu sintetizar para não passar do horário. E diz: Pai, eu disse à minha igreja que agora não ia ser mais privilégio só de judeus. Derrama, Pai. Eu disse a ela: os judeus abandonaram tanta fé que o Espírito Santo vinha e voltava, porque não tinha espaço para viver com eles direto. Aí Jesus disse: Pai, eu disse à minha igreja que o Senhor ia derramar do seu Espírito, e não é para ir e voltar, é para ficar com ela para sempre, Pai, até o dia do arrebatamento. Aí Lucas diz que estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e de repente veio do céu o barulho de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa. O poder caiu. Aí diz Lucas em Atos capítulo 2 versículo 6: quando o som do barulho tomou Jerusalém, assustou, porque todos que estavam lá eram de longe, da Galileia, 180 quilômetros, não tinha como serem santo perfeito. Aí eles correm e já questionam: de onde vem esse som? Do cenáculo. Quem está lá? Os galileus. Mas não são eles galileus, não são eles de longe. Como nós estamos ouvindo ele falar na língua do nosso próprio país que nascemos, tem coisa diferente. Vamos ver. Quando viram eles, analfabeto, de longe, cheio de graça, de fé e de poder, começaram a maravilhar-se e a dizer: Pedro, irmãos, o que é que a gente faz para ter isso também? Aí Pedro diz: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus para a remissão de pecado, porque a promessa diz a respeito a vós, porque disse Deus: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, até os escravos e as escravas vão profetizar. Esta promessa diz respeito a vocês, aos vossos filhos e a quem está longe também, e a quem Deus chamou. O poder vem. Sintetizando, aí Deus vem para Pedro, judeu. Nem Pedro acreditava que nós fôssemos impactados pela fé. Pedro está orando, meio-dia tem fome. Aí Deus desce um lençol preso pelas quatro pontas, e dentro tinha todo tipo de animais, imundo, incircunciso, simbolizando a gente. Aí Deus disse: Pedro, levanta, mata e come. Não, Senhor, nunca coloquei nada imundo na minha boca. Segunda, terceira vez, ele não acreditou que a gente fosse entrar. O lençol é recolhido. Deus queria levar a mensagem aos gentios. E já que os judeus abandonaram, eu vou impactar os gentios pela fé, por meio da fé. Havia um inimigo feroz da igreja. Tinha terminado o Beit Midrash aos pés do melhor mestre da lei de Moisés. Jovem, já era doutor, poliglota, descendente de nobreza, romano, cidadania que não era fácil. Doutor Saulo de Tarso perseguia a fé dos cristãos.
O doutor Saulo era o cara. Nesse período, havia o hebraico, aramaico, grego e latim. O hebraico era a língua dos doutores, do litúrgico, porque do cativeiro o aramaico se tornou língua popular. O latim era a língua do império. O período helenista que eu falei tirou a essência do grego, do hebraico. Só os doutores. E Paulo tinha a igreja de Cristo e Cristo como Zé Mané, de longe, da Galileia, de Nazaré. Ele sabe que agora a fé chega no meio dos gentios, em Damasco, e ele vai feroz eliminar a fé dos gentios. Quando ele vai chegando em Damasco, é ele que conta em Atos, um brilho do céu cai, desce, brilhava mais do que o sol em pleno meio-dia. E ele diz, e a voz que eu ouvi foi em hebraico. Jesus disse, eu vou mostrar para você quem sou eu. E fala com ele em hebraico, na língua dos doutores: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele é salvo para levar a mensagem aos gentios. O primeiro desafio da fé é a morte. Em Damasco querem matá-lo, mas ele se colou a Deus. A fé dele foi perfeita. Fugiu, escondido para não morrer, mas não abandonou a fé. Segundo, o anonimato. Segundo historiadores, 14 anos sem um congresso, sem uma foto de outdoor. Mas o anonimato não roubou a fé dele. Capítulo 13, ele aparece em Antioquia da Síria, no meio de quem? De doutores e profetas. A fé já tinha unido judeus e gentios, porque estava em Antioquia. No Antigo Testamento, o negro, que até hoje é discriminado no meio dos judeus, meu Deus do céu, mas na igreja de Antioquia, pela fé, unidos, já tinha branco e preto, adorando e profetizando. Aí o Espírito separa quem? Paulo e Barnabé, para levar a fé aos gentios. Primeira viagem é dolorida. Eles entram pela região de Chipre, disseminando a fé entre os gentios. Eles saem de Chipre e vão para Pafos, região asiática, e ganham almas gentias. Sintetizando, eles saem de Pafos, vão para a região de Perge, e de Perge chegam em Antioquia da Pisídia, região galáxia. Almas gentias aceitam a fé. Os judeus, disse Paulo, Romanos 11, que eles se tornaram inimigos do evangelho por causa de nós. E aonde a fé era disseminada, eles tentavam dissuadir. Aí Paulo vai de Antioquia da Pisídia, me ajuda aqui baixinho, tecladista, para a região licaônica. A região licaônica tem 3 cidades: Incônio, Listra e Derbe. Paulo, pela fé, vai enfrentando expulsões,
Vai enfrentando desafios, mas não desiste. Chega em Icônio, prega a fé, e gentios aceitam a fé. 1000 quilômetros de Jerusalém, a fé já está sendo disseminada. Expulso de Icônio, prega em Listra e prega em Derbe. Quando ele prega em Listra, ele vê um homem aleijado que tinha fé para ser curado. Ele diz: em nome de Jesus, pela fé levanta. Pela fé o coxo fica de pé. Aí os moradores de Listra, de Icônio e de Derbe, que era 100 quilômetros o ciclo, dizem: os deuses desceram entre nós. Chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, que era o que pregava. Correram, chamaram o sumo sacerdote de Júpiter: vamos sacrificar a eles. Era a hora, gente, deles serem convidados para os maiores congressos. Toda a região licaônica queriam adorá-los, aplaudiram e chamaram-lhe de deuses. Você vê hoje, quando o culto pega fogo, muitos, isto não é crítica destrutiva, é um testemunho para falar da resistência da fé. Já anda com fotógrafo e ele só bate foto quando o povo pula, porque isso vai dar views, e dando views vai dar monetização. Paulo agora tinha toda a chance de bombar, mas Barnabé, mas pela fé eles rejeitam o glamour e começa a levantar a mão e dizer: gente, faça um negócio desse não, a gente só é servo. O milagre que esse homem teve foi por meio da fé, e quem faz não é a gente, é o Deus que a gente serve por meio do seu Filho Jesus. Ele abre mão do glamour na região licaônica, e por causa disso vai ser apedrejado. Mas as pedras não roubam a fé dele. Diz o Lucas em Atos que os moradores, impulsionados pelos judeus ortodoxos da região, só pararam de jogar pedra quando pensaram que ele estava morto. Largaram como um cadáver. Tinha tudo para desistir da fé. Só expulsões, apedrejamento e chicotadas. E hoje a gente quer desistir da fé porque não concorda com alguma coisa. Hoje a gente muda de ministério, de galho em galho. Quando disseram: já morreu, o sangue e as feridas, largaram ele. Aí em Listra, os irmãos vão lá e vê que ele ainda respirava. Pegam ele, e segundo o escritor Plumer, ele faz um relato que levaram ele para as feridas ser saradas na casa de Lloyd, uma judia que tinha uma filha chamada Eunice e tinha um neto chamado Timóteo, de 16 a 17 anos. Enquanto Lloyd e Eunice conheceram a fé cristão por meio de Paulo e das suas feridas, você não vê Timóteo,
Mas enquanto o sangue de Paulo corria e as feridas abertas, a fé entra no coração daquele adolescente. Como pode? Hoje quem inspira são os que estão na fama. Agora ele vai ser inspirado pelo sangue e as feridas do apóstolo. A fé vem. Capítulo 15, Paulo volta para Jerusalém já sarado, defende os gentios. Capítulo 16, vou passar um pouquinho do meu dia. Ele faz a segunda viagem. Quando ele faz a segunda viagem, volta pelo mesmo caminho da primeira, fortalecendo os irmãos com a decisão dos apóstolos, que ninguém pode impedir a fé dos gentios, porque Amós já tinha profetizado. Quando ele chega em Icônio, cerca de 2 anos depois, Timóteo com 17 anos, os irmãos de Icônio disseram: Paulo, vou conjecturar, lembra daquela pregação em Listra? Lembra do teu apedrejamento, das tuas feridas? As tuas feridas gerou um jovem na fé, e ele está pregando a fé de Icônio a Derbe, 100 quilômetros. Ele está pregando a fé que aprendeu de ti. Aí Paulo disse: quero conhecê-lo. E conhece ele, e viu que ele era bom. Reuniu os presbíteros e o ministrou sobre ele a fé e o Espírito. Colocou ele na comitiva, e agora ele vai andar com Paulo, Silas, na região da Frígia. Na região da Frígia, Paulo não prega, se hospeda na região marítima de Troade. De Troade ele tem uma visão para ir para a Europa, região Macedônia. Ele vai. A fé explode em Filipe. Uma empresária do ramo do tecido aceita a fé. Uma grega endemoniada aceita a fé. E por causa da fé, Paulo e Silas é preso. Timóteo não. Chicotes, grilhões, mas a fé não é abalada. Pela fé, o carcereiro e a sua família aceitam a fé. Paulo é expulso com Silas e vão para a região da Caia, Anfípolis, Tessalônica, Corinto, e estabelece uma igreja. E Timóteo com eles. Terceira viagem, Paulo pega Áquila e Priscila e volta para Antioquia, em Jerusalém. Passa em Éfeso, estabelece uma igreja e se torna a principal igreja da Ásia. Precisa voltar para Macedônia. Agora Timóteo tem 23 anos. 6 anos vendo a fé de Paulo, aprendendo aos pés de Paulo. Aí Paulo diz: eu preciso ir para Macedônia, sair da Ásia para a Europa. E quem eu deixo como pastor? Timóteo. Ele estabelece Timóteo como líder da igreja em Éfeso. Ele está na Macedônia. Timóteo, 25 anos. Ele escreve a primeira carta.
Eu te deixei aí, filho, para que ensine a alguns não pregarem outra doutrina acerca do que eu ensinei. Ele sabia que a responsabilidade era tão grande da fé, que no capítulo 4 da primeira carta, versículo 12, ele diz: não deixa ninguém desprezar a tua juventude. Ser exemplo dos fiéis. Timóteo completa 27 anos. A primeira carta está em volta de 64 a 65 depois de Cristo. 67 depois de Cristo, Paulo é preso, prisão política. Diz alguns historiadores, 7 metros, eu já estive lá. Às vezes na prisão subterrânea de 7 metros tinha 30 prisioneiros, e quem chegava lá não saía mais. Agora Timóteo vai ser desprezado pela sua juventude. Aprendeu 6 anos a fé através de Paulo. Agora é líder. Enquanto Paulo está preso, os irmãos, o problema não foi fora, foi dentro. Os irmãos começam a desprezar a sua juventude, começam a rir dele, dizendo: esse jovem não tem futuro, teologicamente é um fracasso. Alguns obreiros diziam: ele só está aí porque Paulo o empossou, mas merecimento ele não tem. Reunia grupo de irmãos depois do culto e tirava a fé dos irmãos, culpando Timóteo. A fé do jovem é abalada. E quando a fé vem, ele tem medo. E o medo é um sentimento de insegurança. Quando o medo bate, ele sente vergonha. O meu mestre prega a fé, mas só vive preso e apanhando. Pregar a ressurreição de Cristo é vergonha. Vou desistir, vou parar. O medo e a vergonha vêm. E agora ele está sentindo a dor na própria pele. E a fé vai ser abalada. Mas antes dele desistir, a graça de Deus não desiste dele. A graça de Deus vem no fracasso. Diga para quem está ao seu lado: mesmo que os homens, mesmo que os irmãos queiram roubar a tua fé, a graça de Deus não vai deixar. Eles apontam os teus defeitos, eles apontam as tuas deficiências, mas a graça de Deus vem a virtude. Aí alguém vai a Roma, chega na prisão, diz a Paulo: Paulo, Timóteo foi atingido pelo medo terrível e ele está prestes a desistir. A fé dele está abalada, Paulo. Aí em caráter urgencial, Paulo pega a pena e o pergaminho e vai escrever a segunda carta. E ele começa dizendo: meu filho na fé, que saudade eu estou de você. Como eu queria ver você pessoalmente.
Mas eu te digo, filho, que eu não me canso de orar por você. Eu lembro das tuas lágrimas e elas me trazem alegria. E eu sempre trago à memória, filho, a fé não fingida, a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou na tua avó Lloyd e depois na tua mãe Eunice. E eu tenho certeza que ela mora dentro de você. Ela habita, xará, ela habita dentro de você. Ela mora, ela não é um visitante, ela mora dentro de você. Ela mora. Por este motivo, eu estou te escrevendo. Desperta o dom de Deus que há em ti. E não tenha vergonha do Evangelho de Cristo, e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Ou seja, suporta a aflição do Evangelho segundo o poder de Deus, porque o que está dentro de você é maior e melhor do que o que está nessa raça ruim que não acredita em você. Desperta a fé, desperta o Espírito que está em você. Eu não vim pregar para super-heróis nesta manhã. Eu não vim pregar para super crentes. Quantas vezes não dá vontade de desistir? Tem dias que eu bato a cabeça na parede. Não aguento mais. A maioria das vezes, quando eu chego no aeroporto para pegar o próximo voo abatido, vem alguém chorando, me abraça em lágrimas. Você é minha inspiração. Aí pela fé eu não desisto. Aí Paulo diz: filho, a minha hora está chegando. Eu estou sendo oferecido por sacrifício de libação, mas eu combati um bom combate, Timóteo. Eu acabei a carreira e guardei a fé. Agora é com você, filho. Essa raça ruim vai sempre existir. Vão vir querendo só ganhar dinheiro da igreja. Vão pregar o que a igreja quer ouvir. E a igreja vai entrar nesse mistério e vai querer ouvir, porque a verdade da fé vai ser comichão. Mas continua pregando a verdade que eu te ensinei. Não se vende, não se dobra. Nesta manhã, início de tarde, eu disse que eu não estou pregando para super-heróis. Eu recebo ligações, eu recebo desaforo. Olha que coisa linda. Timóteo, os judeus diziam: fora de Jerusalém a fé não subsiste. A 1000 quilômetros, Timóteo conheceu a fé. É estimulado e não desiste. Quem acha em mim, quem não gosta que se mude. Diga para quem está ao seu lado: quem não gosta de você, quem quer tirar a tua fé, vai ter que se mudar. Mas eu vou permanecer. "60 anos atrás, a 10.000 quilômetros de Jerusalém, a fé chega na ADEB. Há 42 anos atrás, a 10.000 quilômetros longe de Jerusalém, a fé toma conta da UMADEB. E a UMADEB tem incendiado o Brasil, tem incendiado o mundo. Fique de pé, por favor. Eu disse que eu não vim pregar para super-heróis. Quando você lê Paulo escrevendo à igreja que Timóteo era pastor, ele está escrevendo para os gentios. Capítulo 2, versículo 8.
Ele diz: pela graça, vocês são por meio, capítulo 2, versículo 11, ele diz: lembrai-vos que em outro tempo passado, vocês eram gentios, imundos, chamados de imundo, pelos que se achavam perfeitos pela circuncisão feita pela mão do homem. Versículo 12: vocês naquele tempo estavam fora das promessas, das alianças de Deus com os judeus, no mundo sem Deus, sem paz e sem Cristo. Mas versículo 13, ele diz: mas agora, pelo sangue de Jesus, vocês que estavam longe, já pelo sangue chegaram perto, e a fé tomou conta de vocês. Então, se você está perto de alguém que talvez desistiu e que quer desistir, vira para ele aí, se for do mesmo sexo. Se não for, procura ele, procura alguém. Me ajuda aqui, pastor Denis, por favor. Ei, Timóteo, Deus não desiste de você. Vira para esse crente que está perto de você, olhando para ele, diga: não quero nem saber como você chegou na Umadeb. Se só o caco, se só o bagaço, ameaçado e a fé abalada, diga a ele: dá para desistir, mas não. É pela fé, é pela fé que a graça não desiste de você. Diga: é pela fé que os que vieram antes de nós alcançaram a promessa. Abraça ele, abraça ela. Diga: Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Só o teclado, por favor. Deus não desiste de você. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que porventura desistiram. Ainda dá tempo de recomeçar. Você não foi o primeiro. Cadê a primeira vida para recomeçar? Traz ela aí que está pertinho de você. A fé que habita em você. O inferno pensou que ia desistir. Vai não. O inferno pensou que ia te destruir. Vai não. Porque ainda existe resquício de fé dentro de você. Porque a fé mora. Cadê a primeira vida? Venha. Está chegando a segunda. Ajuda a terceira. Ajuda. Vem isso. Vai trazendo. A graça não desiste de você. Ah, pastor, eu fracassei. A graça atua no fracasso. Timóteo amedrontou, enfraqueceu, mas a graça não perdeu ele. E nesta manhã a graça não vai perder você. Venha, venha, filhos, venha. Ajuda, irmão, ajuda. Eu recebo ligações de céticos reformados que diz que nós somos doidos. Mas eu louvo a Deus que ainda tem uma geração que não se envergonha do Evangelho e nem tem medo. Eles me dizem: Bento, para de pregar a Bíblia. A nova geração quer saber de modernidade.
Você pregando Bíblia, pregando fé, não vai ganhar eles. Eu digo é porque você não conhece a geração pentecostal do Brasil. Ainda tem uma geração. Eu vou continuar pregando Bíblia, eu vou continuar pregando graça, eu vou continuar pregando fé, porque ainda tem uma geração que não tem vergonha da Bíblia, que não tem vergonha de pular, que não tem vergonha de dar lugar, que não tem vergonha de ser cheia. Já temos 88 almas na internet. Eu não sei quantas tem aqui. Se possível, me faça saber. Você que está no outro lado do Atlântico, você que está no Pacífico, você que está na Ásia, você que está nos rincões do Brasil, mas muitas vezes está nos assistindo. Você talvez desistiu. O inferno disse: ela não volta mais, ele não volta mais. Mas nesta manhã o Espírito mandou te dizer: ele não desiste de você. Ainda dá tempo. Vem. Me aproximei, permaneci. Vai trazendo vidas. Me consumi. Eu quero chamar quem ainda não é batizado no Espírito Santo. Sai do teu lugar, vamos fazer uma bagunça santa aqui. Permaneci, o teu olhar me consumiu. Peraí, galera. Eu quero chamar aqui à frente a geração pentecostal. Eu sou fã de vocês. Mas já vem adorando, já vem adorando, já vem sendo renovada, já vem sendo renovada. Vai, 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 o fogo, vai, fogo, pela fé, pela fé, é pela fé, é pela fé. Estenda as tuas mãos sobre esse crente que está do teu lado aí. Coloca a mão no ombro dele. E a pedra de fogo, a unção que está queimando dentro de mim, recebe aí, agora. Seja batizado, seja renovado, seja restaurado. Agora. Eu ainda tenho ele. Pode vir. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho ele. Pode vir. Vamos lá, Davi.
voz e diga luz, luz sou. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Fale em outras línguas. Seja cheio do Espírito Santo. Onde você estiver agora, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, 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 cheio do Espírito. Cheios do Espírito que desce como fogo. Ele vai cantar a vassoura, cantar a vassoura. Ele vai cantar a vassoura. Ele vai cantar a vassoura, cantar a vassoura. Ora vai cantar a vassoura. Ora vai cantar a vassoura. Ora vai cair. Seja batizado a forma. Seja batizado a forma. Diga Espírito, Espírito que desce aqui na humanidade. Vem sobre nós. E enche-nos. E enche-me de novo. Diga Espírito que desce. Vem como desce, vem Jesus, e enche. Diga Espírito que desce. Vem, vem, vem. Na UMADEB, Jesus Cristo é o centro e todos são bem-vindos. Participe!